Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente está começando aqui nesse 11 de setembro. Essa data te lembra alguma coisa? A mim lembra coisas não muito boas, mas assim, de um passado distante, em terras distantes, não é? Pelo sim, pelo não, está no ar o programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom estar com você de volta, de novo, aqui, sempre, ao vivo e a cores, na TV Pantanal, não é? E olha, a gente hoje vai falar sobre turismo, na verdade sobre aquilo que o turismo causou. Na verdade, nós vamos conversar sobre os hotéis, os bares, os restaurantes, que são aqueles que se beneficiam por conta dessa cadeia. Turismo, depois movimentação, economia, hotéis, enfim. Já está conosco aqui a postos o Luiz Carlos Nigro, que é do sindicato desse segmento aí, hotéis, motéis, bares, restaurantes, similares, botecos, né? Enfim, o Nigro já está aqui e vai falar conosco sobre isso. Preocupante, já vou adiantar aqui que é preocupante a situação do setor, esse setor que sofreu demais, para não dizer que ainda está sofrendo, porque a pandemia está continuando aí, não é? Todo dia os números têm movimentação e movimentação para cima, infelizmente. Para isso, comigo aqui, ao meu lado, como sempre, Lorenberg Alves. Professor, muito bom tê-lo de novo aqui. Sextou, rapaz, não é de ver que estamos no final de mais uma semana? Eu digo mesmo, viu, Paulo? É muito bom estar sempre com você. Eu aprendo muito. O amigo telespectador talvez não saiba, mas eu aprendo muito todos os dias, de segunda a sexta-feira. Um grande abraço, amigo telespectador, e muito obrigado por estar conosco. Não aprendi muito. Professor falando que aprendi muito. Mas olha só, Luiz Carlos Nigro, satisfação em recebê-lo pela primeira vez aqui nessa bancada, rapaz, para falar de um assunto que é o seu ramo, mas um momento talvez não tão grato assim. Boa noite. Boa noite, é um grande prazer estar aqui na TV Pantanal, nesse programa maravilhoso aqui, cercado de dois líderes aqui importantes, formadores de opinião e que realmente aí ajudam a população e a todos de um modo geral a aprender um pouquinho mais. E eu concordo com o professor, sempre nós aprendemos um pouquinho mais. Sim, uns com os outros. Exato. Lá na entrada estava falando que sabe tudo do turismo, né, professor? Que eu sei tudo, mas não, estamos aprendendo ainda. É muita coisa para aprender, cada coisa uma coisa nova. Essa nova geração que está entrando aí, nós já estamos com os filhos na empresa e os filhos vêm com a tecnologia, né, que é uma coisa que nós não dominamos muito bem, estamos ainda aprendendo e eles vêm com muita novidade. Verdade. Mas esse é um momento aí ímpar na história, não só para o segmento do turismo, mas também para todos os outros segmentos. E eu vou já botando o dedo na ferida no começo dessa entrevista, então. Qual foi a dimensão, ou como está sendo essa dimensão, não é? Nível o quê? De dramaticidade aí, de prejuízo, enfim, que o setor tem sofrido nesse momento pandêmico? A nível mundial, nós podemos fazer um histórico que começou ali na Europa. Nós vimos ali na Europa, onde foi o foco principal, né? Até enquanto estava na China, não apareceu tanto a nível econômico. Só quando ele veio para a Europa é que realmente a gente pôde conhecer um pouquinho do que seria isso, esse vírus, né? E ele causou um estrago gigantesco em vários segmentos, em outros segmentos também, mas o mais prejudicado, nós acreditamos realmente, é o turismo, e até porque ele vai ser o último a se recuperar. Nós tivemos aí praticamente uma paralisação a nível mundial de 100% dos voos internacionais. Os voos nacionais paralisaram 97%, nós ficamos só com 3% da malha aérea nacional voando no nosso país, né? Cuiabá passou durante muito tempo sem voo aqui para lugar nenhum, né? E ficamos agora que está começando a retomar gradativamente. Foi um prejuízo gigante para as companhias aéreas, para os transatlânticos também, que tiveram prejuízos gigantescos. Você se lembra no início, o pessoal ficava preso dentro dos navios, né? Em quarentena, muitas pessoas estavam para desembarcar aqui no Brasil, o navio foi embora com todo mundo, descarregaram o pessoal lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Uma confusão danada. E aí
como que o passageiro vai voltar de novo a andar no navio. Vai ter um surto, não vai ter um surto, eu vou ficar preso no navio, Também não é mais vou. pânico do que qualquer outra coisa, não é? Também, né? Estamos aprendendo aos poucos a lidar com esse vírus, né? Mas o estrago foi muito grande. Aí descendo aqui para Cuiabá, a partir do momento que nós não temos aí a malha aérea, que nós já estávamos aqui em Cuiabá, com o aeroporto de Cuiabá era o terceiro maior hub da Azul do país, né? Para você ver a quantidade de voos que nós tínhamos aqui diariamente. Nós só perdíamos para Campinas e perdíamos para Minas Gerais, para Belo Horizonte, Confins. Então, nós estávamos já como terceiro maior hub operado aqui. Hub é da destino? Azul. Não, é o destino, né? Funciona como operação de conexões de aeronaves, né? E realmente veio o prejuízo gigantesco trazido por esse vírus através das companhias aéreas que pararam, transporte de ônibus, transporte de van, os bares, restaurantes, hotéis fecharam durante um tempo. Nós ficamos com as nossas unidades fechadas durante 70 dias, sem nenhum hóspede, fechamos mesmo. Só ficamos somente com uma unidade aberta, que era o Mato Grosso Palace Hotel, e com 5% de ocupação. Caramba, muito pouco. Muito pouco. Nós tivemos aí um problema grave de demissão de colaboradores, não só na parte de hotelaria. Alguns hotéis fecharam em definitivo. E aliás, sobre esses hotéis, a gente vai falar daqui a pouco, né? Vamos destrinchar ao longo do programa sobre essas consequências aí. Eu sei que já tem hotel, aliás, não foi um, não foram dois, foram vários hotéis de médio e grande porte fechados. Eles não fecharam só para dar um tempinho, não. Fecharam. Agora, para voltar, impossível. Talvez lá para adiante. Só Deus sabe né? quando. Ô Lorenberg, por favor, o imortal Lorenberg está lançando um livro agora, 1967, tudo sobre a ditadura militar. Eu estou falando errado aqui, tá certo, né? Tá certo. E ele logo que vai lançar esse livro, a gente vai trazer aqui no Opinião aqui, e vai mandar um para você também. Maravilha. Autografado. Eu estou fazendo um compromisso aqui, depois eu recebo. Por favor. Vou aguardar ansioso. Isso. Mas, presidente, eu vou trazer, porque eu gostaria muito de estender um pouco mais essa resposta. Sim. Mas, para isso, eu vou trazer aqui e vou ler um trecho de uma entrevista que o senhor deu a um dos sites da capital. Diz o seguinte, ainda sobre a pandemia, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Entre aspas, o movimento dos hotéis evaporou praticamente. Tem hotéis trabalhando com 3% ou 5% da sua taxa de ocupação. Mais de 14 hotéis já fecharam as portas em Cuiabá e Várzea Grande. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. No período que nós tivemos o auge da pandemia... Né? Só lembrando, Sim. Essa entrevista foi concedida no dia 3 de abril deste ano. Exatamente. No auge ali da pandemia, daquela confusão, a pandemia entrando no Brasil, chegando no Brasil, havendo uma total paralisação das companhias aéreas, paralisação do comércio, fechando-se shopping center, fechando-se restaurante, né? A redução dos ônibus para 30%, quer dizer, houve um pânico ali no início, generalizado e com toda a razão, uma preocupação. Ninguém sabia o que ia acontecer no Brasil, né? A preocupação da contaminação. Nós não tínhamos estrutura de atendimento hospitalar. Nós vimos lá na Itália, voltando lá em abril, aquele caos, era 1.500, 2.000 mortes por dia, num país ali quase do tamanho de São Paulo, né? E o que ia acontecer no Brasil, né? Então, com essa paralisação, vários hotéis tiveram a redução da taxa de ocupação ali já em março e abril, praticamente muitos hotéis ficaram com a taxa de ocupação quase a zero. E muitos fecharam com aquele projeto do governo, que era o primeiro autorização para poder fazer o afastamento dos colaboradores por 60 dias. Várias empresas fecharam as portas porque ninguém não tinha hóspede, né? O único hotel que nós ficamos aberto, um hotel só em Cuiabá, o Mato Grosso Palace, da nossa rede de 6 hotéis, ficou com 4% de ocupação. Então, aí você calcula os outros ali, que nós temos uma estrutura de vendas, uma estrutura maior,
ficamos com 4%. O restante todo teve que fechar as portas. Inclusive, alguns hotéis nossos fechamos as portas porque não pagava a despesa do dia, a quantidade de hóspedes que entravam. Muitas vezes passávamos ali 2, 3 dias sem nenhum hóspede entrando no hotel. O pessoal parou de viajar até mesmo dentro do estado. E aí os hotéis fecharam, né? Alguns fecharam em definitivo, né? Como é o caso ali do Intercity, dispensou já em abril todos os funcionários, fez a rescisão de todos os funcionários, demitiu, e outros pegaram ajuda do governo e afastaram os funcionários por 60 dias. Passado esses 60 dias, né, muito mais de 14, quando eu dei eram 14, mas praticamente aí nós tivemos aí quase 50 hotéis fechados aí em Cuiabá e Várzea Grande, nesse período aí da pandemia. Ficaram de portas fechadas. Mas, Negro, vamos explorar isso aí, Sim. até para que o nosso amigo telespectador possa entender, mas aí me permita eu trazer um pouco mais até 2014. Eu vou trazer alguns dados que posso estar errado e me corrija Sim. se esses dados meus estão certos. Até antes da Copa do Mundo, nós tínhamos 8,5 mil leitos. Com a Copa do Mundo, esse número foi elevado para 17,5, quase 18 mil leitos. Exato. Isso para a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, 80% da ocupação desses leitos foram registradas. Porém, depois da Copa do Mundo, isso cai para 50%. Hotéis que foram fechados. Em 2017, tivemos aí 4%, 4,5% de crescimento, o que abria um leque de perspectiva para 2018, para 2019, mas isso não ocorreu como deveria fazer. A minha pergunta é a seguinte: faltou uma estratégia melhor para utilizarmos a Copa do Mundo como a grande vitrine do estado de Mato Grosso, em parceria com o governo do estado, independentemente de quem foi o governador do estado, as redes de hotéis, bares e etc., que usufruem muito do benefício do turismo, e o governo do estado, não faltou maior planejamento nesse sentido, Negro? Eu vou ser até um pouco mais crítico e mais duro nisso aí. Eu acredito que a população do Brasil todo foi enganado com a Copa do Mundo, né? Nós tivemos aí um grande circo chamado Copa do Mundo, né? Isso falando claramente, onde não precisamos falar aí o que aconteceu, a roubalheira que tivemos dentro da turismo não foi obra da Copa. O turismo não foi né? um grande negócio? Não faturou? Acabou de falar que 18 mil leitos. Justamente chegar nesse ponto. Eu vou justamente chegar nesse ponto. Vai lá, eu estou antecipando aqui. Vamos chegar nesse ponto já. Então, nós tivemos aí a Copa do Mundo sendo vendida pelo Lula, que foi o grande marqueteiro da Copa. Ex-presidiário. Né? E nós tivemos aí o Brasil vai explodir, vai crescer, vai ser maravilhoso, né? Nós vamos aí vender o Brasil para o mundo, né? Só que o que aconteceu? Nós tivemos um crescimento em todas as capitais que tiveram jogos da Copa do Mundo, um crescimento gigantesco de investimentos na área de hotelaria. E as obras da Copa, nós não precisamos falar, passou a Copa, não terminou, nós tivemos aí os restos da Copa, não foi o largado da Copa, não foi legado da Copa, né? Nós tivemos o largado da Copa, tem obras ainda sendo terminadas ainda, outras que não terminaram. Que vai terminar agora. Nós temos aí esse VLT, inclusive... A cicatriz horrível aí. De um projeto do BRT belíssimo que já estava pronto, a um custo muito mais exequível de 450 milhões de reais, trocaram de última hora ali numa operação Mandrake por um VLT que custava 1,5 bilhão de reais e que, infelizmente, assim como já tinha acontecido na Bahia, e eu falei isso lá atrás, não vão conseguir terminar para a Copa do Mundo. Nós estamos morando no Brasil, infelizmente, a gente sabe a realidade do que acontece. Então, não fosse a corrupção, Negro, vamos ser sinceros, que não fosse a corrupção, se fosse trabalhado certinho,
com honestidade, não é? Daria. Já tem exemplos no mundo inteiro aí que as pessoas fazem a coisa acontecer quando querem, né? No mundo inteiro. O Brasil é O diferente Brasil um pouquinho. que é fora um pouquinho diferente. Esse é o problema. Então, mas eu falo assim, por que nós somos enganados? Porque houve uma grande propaganda de que nós teríamos aí a evolução do turismo, evolução, vamos trabalhar, vamos vender o Brasil, vamos... Só que nós não conseguimos fazer o básico, que foi terminar as obras de infraestrutura para a Copa do Mundo. Uhum. Né? E uma coisa que não foi dita, o turista que veio aqui para o jogo, isso eles já sabiam, as pessoas mais preparadas, essa pessoa vinha só para o jogo, não aproveitou a cidade, porque ele vinha com um pacote comprado, né? Que já vinha com o pacote, ele seguia o time. A pessoa comprava o pacote numa agência de viagem no país dele para seguir o time. Então, vinha aqui, passava 2 dias aqui, se o time ganhava, ele ia para frente. Tanto é que nós tivemos aí no aeroporto, logo após os jogos, era o caos no aeroporto, porque era todo mundo indo para o aeroporto, entrando nos aviões, que era um fretamento, e indo para a próxima cidade. Ele aproveitou muito pouco aqui. Sazonal o negócio, né? E era 14 dias. 14 dias. Muitos empresários investiram em hotéis, e esse é o crescimento. Todo mundo imaginava que o pós-Copa nós íamos continuar tendo aquele movimento maravilhoso da Copa do Mundo. Investiu milhões aí, nós dobramos o número, a oferta de leitos. Mas um pouco de ingenuidade também, achar que pós-Copa do Mundo, porque o turista que veio para a Copa do Mundo, ele vai embora de volta. Em várias entrevistas eu dei várias entrevistas falando, olha, pessoal, é 14 dias, é rápido. Ei. Nós temos que preocupar com o pós-Copa. Né? E um grande problema que nós tínhamos Cuiabá aqui num crescimento contínuo, né? Vínhamos crescendo naturalmente no turismo, na hotelaria, de um modo geral, grandes eventos acontecendo no centro de eventos do Pantanal, no centro de eventos do Hotel Fazenda, e no pré-Copa nós praticamente perdemos essa parte de eventos, porque Cuiabá virou uma cidade que ninguém queria vir para cá fazer evento. Porque você lembra o transtorno que era para vir do aeroporto, para a Avenida do CPA ou para qualquer lugar, os desvios, aquela confusão, obra para todo lado, aeroporto, uma confusão de obra. Lógico que para você chegar no ótimo, você tem um período ali de obras, mas foi muito longo, foi muito mal planejado, demoramos muito para começar. E como eu falei, muitas obras terminaram somente depois da Copa e muitas ainda não terminaram. Não, tem muitas né? outras. Então isso aí trouxe uma imagem negativa. Nós passamos a Copa com a Salgadeira fechada, praticamente todos os atrativos de Chapada dos Guimarães fechados. Você lembra disso? Mirante fechado e continua até hoje fechado, não conseguimos abrir o Mirante. Mas os empresários também não pecaram por falta de planejamento ou por acreditar muito de que o seu negócio poderia render independentemente do governo? Com certeza, com certeza. Né? Com certeza muitos caíram nessa ilusão de que nós teríamos um mundo maravilhoso, cor-de-rosa depois. E até porque o Brasil vinha numa aceleração impressionante com Lula, né? Pegamos aí os 8 anos de Lula com um crescimento, né, gigantesco. O Brasil cresceu em todas as áreas, né? E depois da Copa, nós tivemos vários problemas seguidos, várias crises seguidas, a queda de Dilma, a queda de crises internacionais. As consequências, não é? E por final, aí para fechar com chave de ouro, o coronavírus em 2020, né? Quer dizer, foi realmente muito problemática essa situação. Tem um zap, tem uma pergunta via WhatsApp aqui para o Luiz Carlos Nigro. Vamos ver quem está perguntando aqui e o que está perguntando. Boa noite. Eu sou o João Eduardo de Cuiabá, Mato Grosso. Sobre o turismo em Mato Grosso, gostaria de saber, temos 2 gargalos, um relacionado aí com políticas descontinuadas e a outra aí com a falta de profissionais formados no setor, o turismólogo, para auxiliar nessa elaboração de políticas públicas e integração com o Contur. Por que isso ocorre, Luiz Carlos Nigro? Quem está perguntando é o João Eduardo.
João Eduardo, esse é um problema aí enraizado já no Brasil todo, né, da política descontinuada. Você, muitas vezes, quando um governo assume, ele quer desmanchar tudo que o outro anterior fez, até para não deixar nenhuma lembrança do governo anterior. E aí paralisa a obra que era do outro governo, paralisa, não dá continuidade nas ações. Isso porque nós não temos aqui um Conselho Estadual de Turismo forte. Até poucos tempo atrás foi criado no governo Pedro Táxi, agora recentemente, e o Conselho de Turismo, Estadual de Turismo, e os conselhos municipais, que é uma formação mista de empresários e de órgão público, é que tem que montar a estratégia, é que tem que fazer o caminho para o turismo no estado e também nos municípios. Se nós temos um conselho forte, nós temos aí um turismo forte, mas infelizmente é muito recente. Quando você pega, por que Bonito desenvolveu mais do que Mato Grosso? Você olha o Conselho de Turismo lá, tem 30 e poucos anos. O nosso tem 3 ou 4 anos somente, o Conselho Estadual nosso. Então, é muito pouco tempo, nós estamos ainda aprendendo a trabalhar com o turismo de um modo geral, nós estamos aprendendo ainda. Tem uma, só para antes de passar aqui, tem uma música antiga da MPB que diz assim que o Brasil não conhece o Brasil. Eu acho que é a cantora Joyce, né? Antiga Joyce. E aí eu diria que Mato Grosso não conhece Mato Grosso e muita parte do Brasil não conhece Mato Grosso, não conhece aqui Bom Jardim, não é? Que está aqui pertinho aqui, eu já fui lá. É uma maravilha aquilo, né? É uma coisa linda, um espetáculo e muita gente não conhece, não é, professor? Ainda nessa mesma esteira, Nico, porque essa esteira provocada pelo nosso amigo telespectador, ela é muito boa. Eu sempre tinha e tenho na cabeça, e vou divulgar sempre isso, talvez eu esteja equivocado por óticas diferentes, mas eu vou bater na mesma tecla. Mato Grosso é, por essência, um estado essencialmente turístico. E, no entanto, essa atividade que em outros estados, em outros países, traz um rendimento extraordinário, Mato Grosso não. O que falta? Falta necessariamente estrutura, porque a meu juízo é bancada a estrutura pelo governo do estado e pelo governo federal. Falta maior cuidado com o turismo, porque, por exemplo, o Paulo falava agora há pouco de que Mato Grosso não conhece Mato Grosso, ou seja, os nossos mato-grossenses não conhecem de fato o estado de Mato Grosso. Mas não falta aí, por exemplo, Beabá, que é uma cartilha onde os pontos turísticos do estado sejam divulgados? Eu colocaria aí alguns pontos de por que o turismo no estado ainda não cresceu. Primeiro, é a questão da prioridade. Os governantes, infelizmente, não olham o turismo como prioridade, né? São pouquíssimos os que olham realmente e dedicam ao turismo. Que é um pecado, né? Exatamente. Falam, não, o turismo é importante e tal, mas na hora do recurso, você olha numa secretaria de turismo, você tem ali 700, 800 mil reais para investimento em publicidade e propaganda. Gente, se você não faz publicidade de 800 mil reais nem dentro de Cuiabá no ano inteiro, então você não consegue fazer muita coisa. Então, realmente, não só nas secretarias estaduais, mas também nas municipais. Né? O prefeito, muitas vezes, coloca o secretário de turismo, não um turismólogo, coloca, às vezes, um cabo eleitoral dele, que ganhou a eleição junto com ele, e não sabe nada de turismo, não coloca a pessoa realmente o turismólogo, como nosso amigo falou. Então, a falta de prioridade nos governos é um ponto principal. E isso a nível Brasil também, não é uma questão só Mato Grosso. Você consegue, a questão dos conselhos, que é onde você consegue, pelo menos, direcionar as ações do turismo. Se você tem um conselho forte, como hoje nós temos aí os consórcios de saúde, que fazem o planejamento da saúde para uma região e troca prefeito, troca secretário de saúde, o consórcio ele consegue manter as ações dele alinhadas na mesma direção, sem sofrer muitas alterações. Então você precisa de um conselho de turismo forte, né? O secretário Jefferson Moreno tem feito um trabalho belíssimo junto com o César Miranda, o governador Mauro Mendes tem dado apoio
necessário para os secretários, para que eles possam O realmente... que é o apoio necessário, Luiz Carlos Nigro? Porque você acabou de falar aí de uma deficiência que já vem, entra governo, sai governo. O cara que tem R$700 mil para trabalhar a divulgação de um potencial turístico como é o de Mato Grosso, isso não levar a sério. Isso melhorou no governo Mauro Mendes? A pergunta que eu faço é essa. Temos hoje como divulgar isso? Porque às vezes fica a impressão que o governo subestima o seu próprio talento, o seu próprio potencial, que é justamente esse. O cara que não conhece ali o Bom Jardim, Chapada dos Guimarães, vai para Jaciara, vai para Barra do Garça. Cara, é muita coisa aqui, muita gente nem sabe que existe. E outra coisa, que já emendo na conversa aqui, indignada, a minha pergunta indignada aqui, que é o seguinte: voos, por que a gente não tem voo de Barra do Garça para Bonito, não, para próximo, para Nobres ou para próximo ali, onde possamos ter ali facilidade de locomoção e vice-versa, para Rondonópolis, enfim. Por que isso não é estimulado? Houve um tempo que havia, inclusive, uma parceria aí, que isso seria facilitado para o turista, não só do estado interno, mas de fora também. Olha, no governo nós tivemos ali, minha antecessora, eu fui secretário adjunto de turismo, na época do governo Pedro Tax, minha antecessora Teté deixou ali realmente a casa arrumada ali, a Secretaria de Turismo arrumada para mim. Quando eu assumi com bons projetos, que é uma outra deficiência gigantesca que o estado inteiro tem, todas as prefeituras não tem projeto. Brasília tem muito dinheiro, mas falta bons projetos para trazer esses recursos para cá. Tem dinheiro sobrando lá em Brasília, é impressionante. Eu falo isso porque eu vivi, eu participei, mas nós não temos o projeto. E quando falo projeto, não é só aquele desenho bonitinho que o cara faz em 3D. É o projeto executivo, projeto básico executivo, elétrico, hidráulico, de incêndio, acessibilidade, as aprovação nos órgãos ambientais que nós temos hoje aqui. Nós trabalhamos muito com ecoturismo, então nós temos que ter a aprovação ambiental do projeto, né? Nós conseguimos aprovar na minha gestão o projeto da Orla de Cáceres, lá em Cáceres, aprovado até pela Marinha, né? E o prefeito conseguiu recurso já para executar essa obra. O governador Mauro Mendes vai colocar dinheiro também nessa obra da Orla de Cáceres. Quer dizer, aí eu falo, a Teté deixou vários bons projetos ali. Quando eu assumi, eu dei continuidade aos projetos que já vinham da época da Copa do Mundo, não quis mudar nem desmanchar nada. Eram projetos bons, vamos tocar adiante, independente. A EPMDB que fez, não tem problema. O projeto é bom, nós não podemos mudar a direção, né? Tocamos, fizemos vários projetos. Um projeto excepcional que nós fizemos aí foi o projeto Voe Mato Grosso, que nós levamos o voo para todo o estado de Mato Grosso, quase. Houve interrupção? O incentivo fiscal. Interrupção por conta da pandemia, que os voos pararam. Mas nós temos aí duas companhias aéreas, a Asta e a Azul, voando para quase todo o estado de Mato Grosso. A Asta ampliou a malha aérea dela, comprou mais aviões aqui para voar dentro do estado, Caravan, né? Voa em vários municípios. A Azul começou a voar para Sorriso, assim, para Barra do Garças. Só não voou para Cáceres porque nós não temos aeroporto. Aí só pergunta, não voou para Nobres porque nós não temos aeroporto. Nós começamos trouxemos com o deputado, ex-deputado Nilson Leitão e pré-candidato ao Senado agora Nilson Leitão, 5 milhões de reais para o aeroporto de Tangará da Serra, mas não tinha projeto. Ele colocou emenda parlamentar de 5 milhões de reais para o aeroporto, mas e não esse tem projeto tem que partir da prefeitura, da prefeitura ou do governo do estado. Nós não temos o projeto. Mas quando eu falo assim, ter linhas aéreas, eu não falo só ter fisicamente a empresa aérea. Tem que ter também uma política onde se barateie, não é? Essa passagem, porque senão, se colocar os olhos da cara, o cara não vai realmente o governador Pedro popularizar Tax, o preço. O governador Pedro Tax, junto com o deputado Max Russo, eu na secretaria, junto com o Carlos Avalone, quando era secretário da SEDEC também, deputado Carlos Avalone, nós conseguimos a redução, criamos o projeto Voe Mato Grosso, que reduzia de 17% para até 4% o ICMS sobre o querosene de aviação, para que as companhias pudessem voar. Não conseguimos o voo internacional, porque o aeroporto não era internacionalizado. É um grande compromisso do governador Mauro Mendes, já chamou a ganhadora do consórcio agora, mas tem que passar a pandemia. A pandemia atrapalhou o governo.
Mauro tem dado um apoio excepcional para a Ok, gente do Lorenberg. turismo. Presidente, no dia 7 de março de 2014, o senhor deu uma entrevista ao site Repórter Mato Grosso e eu destaquei um trecho dessa entrevista. Eu gostaria muito de uma reflexão sua, até porque faz parte de todas as respostas anteriores. Sim. Entre aspas, aqui nós temos potencial turístico, mas não temos o produto para oferecer, como pontos turísticos bem preservado. Aqui temos um verdadeiro lixo turístico. A rede hoteleira também não está preparada. Fecham aspas. Isso em 2014, 7 de março de 2014, ao site Repórter Mato Grosso. Eu não estou lembrando quanto ao lixo turístico, o que eu quis dizer nessa reportagem. Fez menção à salgadeira que estava fechado à época. Ah, pode ser. O que acontece hoje? Nós temos vários... Qual que é a diferença, começando aí, qual que é a diferença de potencial e produto? Potencial, eu tenho uma cachoeira belíssima, um lugar maravilhoso, mas eu não tenho a estrada para chegar lá. Chegando lá, eu não tenho uma estrutura de apoio, como por exemplo um bar, ou um restaurante, ou quiosques para... Essa é a diferença aí de potencial e de um produto. Hoje a Salgadeira nós podemos falar que é um produto turístico, que ele tem estacionamento, tem o acesso, tem restaurante, segurança, funcionários para limpeza, quer dizer, nós temos um produto lá. Tudo mais é potencial. Eu tenho um lago lindo, mas e aí? Como que eu chego lá? Como que eu vou alugar um barco? Eu quero andar de barco, tem barco para alugar, tem passeio, tem estacionamento, tem hotel. Então essa é a diferença do potencial para o produto turístico. Muitas vezes nós temos municípios aí com grande potencial turístico, mas não tem estrutura. Um exemplo que eu posso dar é Vila Bela da Santíssima Trindade, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei aqui em Mato Grosso, Vila Bela. Olha lá, é uma coisa assim de outro mundo. Você não tem como descrever a maravilha do rio, a maravilha das cachoeiras que nós temos lá, a terceira maior cachoeira do país está lá, a Cachoeira do Jatobá, cânions inigualáveis, mas infelizmente nós não temos lá na cidade hotéis de bom porte para o turista internacional. Os hotéis são muito fracos, né? Nós não temos ali guias formados, nós temos condutores turísticos, mas nós não temos o guia turístico realmente formado para atender, nós não temos agência de turismo lá na cidade, então falta ainda muita coisa. Nós conseguimos avançar muito com o vice-prefeito André, a esposa dele era secretária, nós avançamos muito lá, junto com o governador Pedro Tax, mas ainda precisa avançar mais. E nós precisamos também investir em capacitação dos empresários, para os empresários serem mais agressivos. Eu brinco até, nós precisamos trazer mais gaúcho aqui para o turismo de Mato Grosso, que o gaúcho veio para cá, desbravou aí, plantou soja, plantou algodão, criou um grande mercado na área da agricultura aqui, mas no turismo nós ficamos muito tímidos, nosso empresário do turismo é muito tímido, nós temos que trazer o pessoal aí para dar um gás no turismo do estado, né? Precisamos capacitar o nosso empresário turisticamente, para ele ser arrojado. Existe linha de crédito para projeto, o Banco do Brasil financia, o Ministério do Turismo financia, nós temos N linhas de crédito para empreendimentos turísticos, mas precisamos ter o empresário arrojado, corajoso, que saiba investir, né? E muitas cidades, nós temos aí, olha, Curvelândia, nós temos a Caverna do Jabuti, tive a oportunidade de visitar lá, está pronta para funcionar, mas infelizmente não funciona, porque o prefeito que assumiu não quis tocar o projeto, está parado dentro da SEMA, ninguém está correndo atrás do projeto. Nós temos aí Alta Floresta é o melhor lugar do mundo para observação de aves, melhor lugar do mundo, não existe outro lugar melhor, está no Wikiaves, está em todos esses sites de observadores de aves, destacando Alta Floresta como o melhor lugar do mundo para observação de aves. Nós temos lá o Cristalino Ecolodge, Barra do Garças é uma
com a serra lá é minha maravilhoso, cidade, o Descoporto, as praias do Araguaia, É. a Serra do... Olha, Mato Grosso é Não, muito é belíssimo. rico, é o estado, muito rico. Nós o estado temos é muito. belíssimo. Igor, qual é a perspectiva do empresário hoje, seja de um hotel de grande porte, do médio e um pequeno, da pensão, por que não dizer da pensão também? Sim. Que está incluído aí, do barzinho, porque o barzinho também é alimentado por esse turismo. Qual é a perspectiva de uma pós-pandemia? Porque é muito fácil falar isso, olha, a pandemia parou tudo, mas imaginemos que nós já tenhamos a vacina, acabou a pandemia e os empresários e as próprias pessoas gostariam de voltar a viajar. Qual é a perspectiva? O que se deve fazer logo de início? Professor, o turismo é um setor da economia que movimenta 52 segmentos, né? Hotéis, bares, restaurantes, táxis, shopping center, o artesão lá na ponta que vende o artesanato, é o verdureiro da feira, é o peixeiro que todo mundo gosta de vir para Cuiabá para comer o peixe, né? E essas pessoas hoje estão muito ansiosas pelo retorno do movimento, que eu acredito no setor de hotelaria deva voltar somente aí aos níveis que estávamos esse ano em março do ano que vem. Até lá nós vamos ainda enfrentar alguns percalços, mas nós estamos trabalhando aí os bares e restaurantes. Também vai demorar um pouquinho, porque nós temos aí muitos não voltaram, como é o caso das boates, né? E não tem como voltar. Eu falo as boates, os locais fechados de dança, não conseguiram voltar, as danceterias, né? Não conseguiram voltar porque gera muita aglomeração, não tem como, e é inviável abrir com pouco público. E eu acredito que os pequenos aí são os que vão ser mais rapidamente beneficiados com o retorno do movimento, porque aí entra a lanchonete, aquele cara lá do centro que tem a lanchonete, vende o suco, vende a garapa, vende o salgado. Quer dizer, isso aí já está voltando, até porque não tem muita aglomeração dentro do estabelecimento dele. Nós temos alguns projetos junto com o secretário Jefferson Moreno, e um deles, para trabalhar justamente o Mato Grossense conhecer o seu estado, é o Mato Grosso para o Mato Grossense, onde nós vamos trabalhar aí com preços diferenciados, com maior desconto, para o Mato Grossense conhecer o seu estado. O secretário Jefferson está trabalhando no cadastro das empresas em todo o estado, para que ele possa realmente ter tarifas atrativas para o Mato Grossense, até porque muita gente não vai mais viajar de avião longas distâncias. Nós estamos aí, vários países estão fechados, para o Brasil e tal, e as pessoas estão tendo maior movimentação com o carro. Nós sentimos isso aí nesses finais de semana aqui em Cuiabá, que o pessoal tem vindo para Cuiabá de carro, evitado o avião. E nós queremos trabalhar isso, Mato Grosso para os mato-grossenses, para as pessoas viajarem até 500 quilômetros em torno da sua cidade e levar o mato-grossense para conhecer as belezas naturais. Mas aí nós voltamos àquela antiga questão que antes do programa começar, nós estávamos conversando. O alto custo do turismo em Mato Grosso. Tem-se a impressão, Nigro, e me corrija se eu estiver equivocado, tem-se a impressão, e não só minha, mas de um grupo muito grande de pessoas, que o turismo em Mato Grosso é feito para o estrangeiro, que vem com dólar na carteira para pagar o alto custo. Por isso que o mato-grossense prefere ir para o Nordeste do que visitar a riqueza da flora e da fauna de Mato Grosso. E aí? Quando você olha ali num primeiro momento, vamos olhar, eu vou para o Nordeste ou vou para o Pantanal? Muitas vezes lá para o Nordeste são 10 pagamentos de R$200, R$2.000, você vai para o Nordeste, passa uma semana no Nordeste. E quando você olha o Pantanal, puxa, R$2.400, 5 dias no Pantanal. Só que muitas vezes a pessoa não faz a conta, é mais caro ali no primeiro momento, mas quando você começa a analisar e destrinchar, você vê que realmente aqui o custo é um pouco mais elevado, mas porque tem algumas coisas embutidas dentro. Nordeste, você vai, é passagem de avião, hotel e café da manhã. Aqui para o Pantanal, quando você vai para o Pantanal, você tem ali o transporte embutido muitas vezes do hotel
em Cuiabá até a pousada do Pantanal. No Pantanal está incluso café da manhã, almoço, jantar e hospedagem, os passeios, que muitas vezes no Nordeste, você vai passear de buggy é R$ 50 por pessoa, você vai passear, vai almoçar e jantar é X reais por pessoa, você vai fazer um passeio ali é mais tantos reais por pessoa. Então, vai agregando depois. Aníbal, porque também é assim. Ali em Bom Jardim também é assim, guardadas as proporções, evidentemente, Lógico. mas também tem essa cobrança extra. Você quer ir num passeio, você quer andar de tirolesa, você Sim, tem que sim. pagar o voucher separado. Você tem, tudo é Isso. cobrado, não tem almoço de graça. E eu acho justo que se cobre. O que eu bato também na tecla é que aqui se cobra mais caro, porque talvez não haja incentivo. Eu queria até te perguntar sobre isso. E Não seria o concorrência. caso de oferecer incentivos ou abrir concorrência, enfim, alguma coisa precisa ser feita para que seja uma atração, um atrativo a mais, não é? Exato. Além da locomoção que eu falei, do transporte aéreo, terrestre, enfim, essa questão também do incentivo, ou não? Sim, nós precisamos aí, primeiro ponto, aumentar a demanda do turista para cá. Nós temos poucos turistas para cá. A lotação, a maioria das vezes, nesses locais turísticos é sábado e domingo. Nós não temos muito turista do meio de semana que ajudaria a pagar um pouco do custo daquela estrutura no mês, né? Então, muitas vezes você tem que descarregar o custo de todo o empreendimento num sábado e domingo que vai aquele número X de pessoas. E aqui nós não temos o turismo maciço também, né? Que é uma outra coisa. Quando você vai numa praia no Nordeste, tem ali 20, 30 mil pessoas. Aqui você não consegue colocar 20, 30 mil pessoas num Pantanal. Até não tem como colocar, porque é um turismo realmente mais tranquilo, que você precisa de contemplação, é menos gente, né? Agora, um ponto principal que nós precisamos é de mais empreendedores, para abrir mais atrativos turísticos, para abrir mais hotéis, para gerar realmente uma concorrência saudável dentro do mercado, porque aí sim também nós vamos ter ali um equilíbrio maior de preço. Não cabe uma política de incentivo, uma política atrativa de incentivo aí? Sim, com certeza. Específica, cabe. né? Porque a política de incentivos fiscais, o governo tem, mas o turismo, por ser uma parte mais delicada, não é? E uma política séria de incentivos fiscais, que realmente a gente precisa ali para o setor. Nós precisamos trabalhar muito essa questão da ampliação da oferta dos municípios, até para que a gente possa ter bons produtos turísticos lá e com preço justo. Lorenberg. Mas eu vou bater nessa tecla porque eu tenho interesse. Eu volto a insistir. Quando eu saio fora do Mato Grosso, eu sempre vendo a ideia que Mato Grosso é essencialmente turístico. Mas eu volto na mesma tecla. O fato de ter 3 ou 4 empresas de hotéis vai baixar esse custo? Eu tenho quase a certeza que não vai baixar, Nigro. É aí que está fugindo com o Mato Grossense. É isso que foge com o Mato Grossense. Eu também já tive essa experiência e fiquei muito desapontado. Há 12 anos, 13 anos, eu pretendia levar a minha família para os pontos mais importantes de Mato Grosso. O orçamento, depois do final dessas contas, eu fui para a Europa, fiquei 40 dias e voltei com dinheiro no bolso. Imagine, o mesmo dinheiro que eu ia gastar em Mato Grosso, eu fui para a Europa 40 dias e voltei com dinheiro no bolso. Olha, por que eu estou insistindo nessa questão do alto custo? É muito alto fazer turismo em Mato Grosso. O que fazer? Quando o Lorenberg falou eu tenho interesse, eu pensei que ele veio montar um hotel, né? Eu tenho interesse. Falei, Vai ser muito bom, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo. Eu acredito mesmo na questão da concorrência. A concorrência realmente ajuda muito a melhorar o produto e a reduzir o preço, né? Nós vemos isso aí em várias cidades do Nordeste acontecendo isso, no sul do país acontecendo isso. A concorrência. Esse é o ponto principal. A partir do momento que você tem vários atrativos, quando você for para Bom Jardim e tiver o dobro de atrativos, com certeza nós vamos ter uma redução de preço. E o incentivo para trazer o turista para cá no meio de semana, para ajudar a pagar a conta.
Isso também é muito importante, porque muitas vezes você consegue descarregar aquele valor só no final de semana, que é o sábado e domingo que enche, e que você consegue tirar o custo do mês em 4 finais de semana. Então é muito pouco. Nós precisamos aí, outra coisa que também praticamente sumiu aqui do estado e não conseguimos retomar, que nós tínhamos muito na época da Soletur, CVC, a Soletur quebrou, CVC e várias outras operadoras, nós tínhamos grandes pacotes turísticos aqui para o estado, operadoras de grande porte vendendo pacotes turísticos. O cara passava uma semana aqui, era chegada, dormia um dia em Cuiabá, ia para o Pantanal, passava 3 dias no Pantanal, subia para a Chapada, passava 2 dias na Chapada. Não tem mais essa figura. Não tem, acabou isso aí. Então nós precisamos realmente retomar esses pacotes, criar um incentivo para cá, para que esse turista possa vir para cá conhecer o nosso estado. Aí nós vamos ter realmente uma redução no custo, redução dos preços dos pacotes, que existe realmente algumas situações de maus empresários, não são todos, muitos trabalham realmente certinho, tem o custo na ponta do lápis, mas tem muito também, lógico, que se aproveita. Mas, eu ainda continuo achando que o governo poderia meter a mão no bolso um pouco mais, aliviar um pouco em termos do ICMS, enfim, não sei. Investir mais em propaganda, né, seu Galo, seu Rogério Galo, o secretário de Estado de Fazenda, porque aí depende muito do caixa do governo, porque tem uma verbinha ali, pode não ser grande, mas isso acaba divulgando no panfleto, na TV, Pantanal, ou nas TVs, nos veículos de comunicação como um todo, porque aí a pessoa fica sabendo, pelo menos aqui internamente, ou eu estou falando bobagem? Exatamente, o Galo tem que tirar o escorpião do bolso aí e gastar um pouquinho, porque é um investimento, não é gasto. Turismo é investimento. Né? Quando o governo investe em turismo, ele recebe praticamente o triplo do valor investido de volta em impostos. Isso a gente vê também em grandes eventos, quando o governo investe para trazer um grande evento, uma convenção a nível nacional aqui para Cuiabá, você recebe praticamente 3, 4, 5 vezes mais em impostos. E geração de emprego, geração de renda, movimento para nosso capital, é o dinheiro novo que vem de fora e movimenta aqui o nosso mercado. Ok. Galo, escorpião, você viu, né? Parece que não dá para entender muito. Galo é Rogério Galo, o escorpião é um bicho que pica e que é venenoso, que está no bolso, que se ele mexer, ele é ferroado. Ô Luiz Carlos Nigro, eu quero agradecer em nome da TV Pantanal, do programa Opinião, por você ter vindo aqui, né, fazer... Mas já acabou, passou muito rápido, rapaz. A voz do além aqui está falando aqui para mim, tem que acabar, e eu tenho que terminar aqui, porque não tem tempo para mais nada, só para dizer tchau. Obrigado por ter vindo aqui, foi satisfação. Obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para uma próxima. Vamos. Vocês são Você maravilhosos. também o Jaime e o Camura também para falar conosco também aqui sobre os eventos e você também vai voltar aqui para falar mais de hotel, tomara que numa situação melhor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, um grande abraço, boa noite a todos que nos assistiram aí. Valeu, obrigado também, Lorenberg, até a segunda. Muito obrigado, meu amigo Paulo, muito obrigado, presidente, e um grande e abençoado final de semana a todos nós. Amém, e segunda-feira teremos aqui uma entrevista ao vivo com o Dr. Lídio Modesto, que é o juiz da propaganda eleitoral, rapaz. Já começou a movimentação toda, eleições vindo aí, você vai saber tintim por tintim, o que pode, o que não pode, com o Dr. Lídio Modesto, da propaganda eleitoral do TRE Mato Grosso, na segunda, às 7h30 da noite aqui, a gente espera você, se Deus quiser. A propósito, fica bem, fique com Deus também. Até lá.